Boa tarde, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai fazer novamente mais uma monitoria de direito civil. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o negócio jurídico. Para começar, eu quero explicar para vocês que, falando de negócio jurídico, a gente vai falar muito sobre o básico desse negócio jurídico. Mas mais para frente, vai ser muito importante vocês saberem todos esses requisitos relacionados aos negócios jurídicos, porque isso vai se enquadrar em quase toda a sua vida no ramo do direito. Tudo que você for ver, matéria de empresarial vai ter negócio jurídico. Quando vocês tratarem de contratos, vai ter negócio jurídico. Direito de família vai ter negócio jurídico. Direito do trabalho vai ter negócio jurídico. Então é muito importante saber o básico. Porque quando a gente constrói uma fundação boa, a gente consegue construir uma boa. A gente consegue ter uma boa construção. Então, vamos começar com essa base. É bom sempre entender. Qualquer dúvida, pode levantar a mão, pode perguntar, sem nenhum problema. Negócio jurídico, ele primeiramente a gente tem que entender os fatos que importam para o direito civil, que importam no nosso direito brasileiro. Quando a gente começa a falar de negócios jurídicos, a gente entende que seria uma coisa entre duas pessoas, algo que duas pessoas criam e ali tem um negócio entre elas. Ou seja, aquela movimentação entre duas pessoas. Mas nem todas as relações são importantes para o mundo do direito. Nem todas as relações são tratadas como negócios jurídicos. Então, primeiro a gente tem que entender os fatos que interessam para o direito. O direito, ele se interessa pelos atos lícitos, ou seja, atos que a lei não proíbe você de fazer, atos que a sociedade, o costume social não proíbe você de fazer. Um ato jurídico, ou seja, que está dentro da lei para você fazer, que a lei fala para você fazer, e propriamente dito, os negócios jurídicos que a gente vai entender hoje. Então, é importante definir isso. Nem toda a relação é importante, é interessante para o direito, ou seja, nem toda relação o direito vai conseguir manusear, vai conseguir tratar. O negócio jurídico é um desses atos que interessam para o direito, porque ele gera uma relação muito forte entre duas pessoas, seja pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas. Por isso que é tão importante definir esse negócio jurídico. E a gente começa nos perguntando o que seria um negócio jurídico. Aqui eu coloquei para vocês a definição que está no próprio slide do professor Chacon, que ele fala. O negócio jurídico, ele é um acordo ou manifestação de vontade, que tem como objeto gerar efeitos jurídicos. Ou seja, se você está indo no mercado comprar um chiclete que seja a menor coisa que for, ali é um negócio jurídico, porque você manifestou a sua vontade de ir lá comprar esse chiclete e a pessoa que está no mercado manifestou a vontade de vender aquilo para você. Então, isso é uma negociação. Ele gerou aquele efeito jurídico. Essa transação de você entregar o dinheiro, que é esse valor monetário, e a pessoa entregar esse objeto, que é o chiclete, gera esse efeito, ou seja, efeitos jurídicos. Comprar e vender, seja a menor coisa que for, gera esse efeito jurídico. Com a finalidade negocial de visar a composição de interesses decorrentes da autonomia privada do indivíduo. Ou seja, a finalidade do negócio jurídico é decorrente da vontade e da autonomia das pessoas, sejam elas pessoas físicas, sejam elas pessoas jurídicas. Nunca um negócio jurídico vai começar se uma das partes não tiver vontade. Tem que haver essa vontade, as pessoas têm que querer realizar ele. Ele é feito por essa vontade, por isso mesmo ele é autônomo, ou seja, as pessoas escolhem ou não abrir esse negócio jurídico, escolhem ou não fazer esse negócio jurídico. Então, basicamente, definindo ele é uma manifestação da vontade das pessoas que tem por finalidade o interesse delas. Interesse esse autônomo delas, ou seja, só é gerado quando elas querem alguma coisa, quando elas querem esse negócio jurídico. Agora a gente começa com uma classificação. Os negócios jurídicos, eles podem, e a nossa doutrina vem classificando eles para a gente poder organizar melhor como ele é feito. E para que organizar ele tanto assim? Porque a maioria dos negócios jurídicos, quando vocês chegarem mais para frente, vocês vão entender que eles se formam, a maioria se forma com um contrato.
E quando a gente tem um contrato, é muito importante a gente classificar esse contrato, até mesmo para a gente saber que tipo de contrato a gente está fazendo. E se esse contrato der algum problema, qual a norma contratual que a gente vai usar para resolver isso? É por isso que a gente classifica esse negócio jurídico. Então, a primeira classificação dele, esse ele vai ser unilateral, bilateral ou plurilateral. Unilateral é um negócio jurídico formado por apenas uma pessoa. A vontade de uma só pessoa forma esse negócio jurídico. Os bilaterais seriam os negócios jurídicos formados por duas pessoas. A vontade de duas pessoas, sejam elas físicas ou pessoas jurídicas, formam esses negócios jurídicos. E os plurilaterais seriam com mais de uma pessoa. O negócio jurídico ele pode ser feito com uma pessoa, duas pessoas ou mais de duas pessoas. Não tem uma determinação de quantas pessoas podem formar um negócio jurídico. A segunda classificação seria se eles são gratuitos ou onerosos. A própria palavra aqui já diz, né? Se eles são gratuitos ou onerosos, ou seja, se ele tem um valor monetário em dinheiro ou se ele não tem um valor monetário em dinheiro. Aqui no gratuitos e onerosos, a gente pode entender uma doação. Uma doação, ela é um ato gratuito, ou seja, e ela também é um ato unilateral, se a gente for pegar a classificação de cima. A vontade de uma só pessoa de doar alguma coisa para alguém é gratuito, porque não gera ônus para nenhuma das partes, e ela é unilateral, pois apenas a vontade do doador que importa aqui, que é o doador que está dando aquele objeto ou está dando aquele valor em dinheiro para alguém. Onerosos e bilaterais, a gente pode entender também, já juntando os dois, uma compra e venda. A vontade de uma pessoa de vender e a vontade de uma pessoa de comprar. Um entrega um valor e a outra entrega o objeto. Oneroso porque teve essa movimentação monetária e bilateral porque teve duas pessoas com vontade, uma de vender e a outra de comprar. Comutativos ou aleatórios. Isso aqui pode gerar um pouco de dúvida. Comutativos são negócios jurídicos que já têm o seu objeto determinado, ou seja, ele já tem a sua finalidade determinada. Se a gente for pensar aqui, uma coisa bem fácil é compra e venda. Eu quero comprar um carro. É comutativo. Por quê? Porque a minha compra de carro já é algo determinado. Normalmente, quando a gente vai comprar o carro, a gente vai o quê? Eu quero um carro tal, da cor tal, do modelo tal, com tal acessórios. A gente compra algo determinado, ou seja, ele tem aquela determinação. Negócios aleatórios, a gente pode tratar como um negócio de seguro. Um negócio de seguro, ele tem um contrato. Por exemplo, um seguro de carro. Um seguro de carro contra acidentes. Se ocorre de eu sofrer um acidente com o meu veículo, eu vou acionar o seguro. Mas esse negócio jurídico só vai existir no momento que eu acionar o seguro. Ou seja, a minha vontade de querer que o meu carro seja ressarcido ou seja consertado e a negociação que eu fiz com a seguradora de que ela deve ressarcir isso. É ali que forma esse contrato. Só que ele é aleatório por quê? Porque é um fato que pode vir ou não acontecer. Concordam comigo que eu não posso prever quando um acidente vai acontecer? Que eu não prevejo que tipo de acidente vai acontecer? Então, por isso que ele é aleatório. É um negócio que depende, que eu não sei ao certo se ele vai ou não ser concluído. O negócio jurídico, ele pode ser atos entre vivos ou em razão da morte também. Ato entre vivos é entre duas pessoas, né? Do básico que estão vivos, uma compra e venda. Duas pessoas com vontade, uma de vender, outra de comprar, formam um negócio jurídico, atos entre duas pessoas vivas. Ou em razão da morte, a gente pode tratar aqui como, por exemplo, um testamento. Em razão da morte da pessoa, ela deixou um testamento e em razão dessa morte dela, esse testamento vai ganhar força agora como um negócio jurídico, solicitando as partes, distribuindo os bens que ela tinham, principais e acessórios. O negócio jurídico, ele pode vir como tendo um ato principal e um ato acessório. Como que isso ocorre? Vamos pensar de novo na coisa mais simples que a gente tem para classificar isso, que é a compra e venda. A compra e venda, eu posso querer comprar uma casa, por exemplo. Dentro dessa compra da casa, eu tenho um negócio acessório que seria um financiamento.
Imagina uma casa de 500 mil. Eu tenho 200. Eu resolvo financiar esse dinheiro com um banco. O ato principal desse negócio meu é comprar a casa, ou seja, o negócio de compra e venda. O ato acessório que vem com essa compra e venda é o meu empréstimo no banco, desses 300 mil que estão faltando para mim poder quitar essa casa. Então, o negócio jurídico ele também pode carregar isso com ele. É muito comum quando a gente vê isso em compra e venda, em locações também. Em locações, a gente pode falar se eu for alugar uma casa e tiver um financiador. O ato principal ali, o negócio jurídico principal que eu formo com alguém é o de alugar a casa. Eu dar um valor para essa pessoa mensal e essa pessoa me permitir usar a casa dela como minha moradia. E o ato acessório é o fiador, que também é um negócio jurídico que eu formo com uma outra pessoa. Que caso aconteça alguma coisa comigo, eu já não consiga pagar mensalmente esse dinheiro, esse fiador entra dentro desse negócio jurídico. Então, essas são as classificações: unilaterais, bilaterais, gratuitos e onerosos, comutativos e aleatórios, entre vivos ou em razão da morte, principais e acessórios. Quando vocês chegarem na parte contratual, vocês vão ver o quão importante é saber essa classificação. Porque no contrato ele vai contar. No contrato ele sempre vai classificar se é uma pessoa só, se são duas, se são três, quatro, se esse contrato tem um valor ou não tem, se esse contrato ele é comutativo, ou seja, é uma coisa certa do agora, ou se é uma coisa que pode vir a acontecer ou não, se é uma coisa que se é uma relação que se mantém só entre as pessoas vivas, ou pode ser carregada por alguém em razão da morte de outra pessoa, como, por exemplo, um contrato que passe a obrigação para um herdeiro. Se esse contrato é principal e tem seus acessórios, ou seja, se é um contrato de locação, que tem um contrato acessório de fiança. A segunda parte, quando a gente fala do negócio jurídico, e agora eu vou passar de novo o slide, é quando a gente fala da existência dele. O negócio jurídico, ele é criado pela vontade das partes. Não só a vontade das partes gera um negócio jurídico. Porque imagina, se só a vontade das partes gerasse um negócio jurídico, as pessoas iam tentar formar diversos negócios na sociedade. E a gente tem que regular isso. Porque nem todo negócio, nem toda vontade das pessoas pode formar um negócio jurídico. Porque muitas coisas podem ser ilícitas, ou seja, podem ser atos criminosos que as pessoas querem formar um negócio jurídico. Então, por isso que o negócio jurídico ele tem a sua validade e a sua existência. O professor Chacon, ele coloca no slide dele a validade e a existência no mesmo tópico. Eu vou separar isso para vocês para explicar um pouquinho melhor. Então, eu vou falar primeiro da existência e depois eu venho falando da validade do negócio jurídico. A gente fala primeiro da existência dele, porque antes de falar se alguma coisa é válida, a gente tem que saber se essa coisa existe. Eu não posso saber se um determinado produto tem validade. Por exemplo, vamos pensar em se eu vou no mercado, vou comprar 1 quilo de açúcar. Como que eu vou saber se esse quilo de açúcar tem validade se ele não existe? Então, primeiro eu tenho que saber da existência. O que faz um negócio jurídico existir? Aqui são 3 tópicos essenciais que, sem eles, o negócio jurídico nunca vai chegar a existir. O primeiro é a declaração de vontade, ou seja, as partes têm que declarar espontaneamente que elas têm vontade de formar esse negócio. Como eu já falei, não existe um negócio jurídico sem que as pessoas não queiram formar eles. Ele é autônomo, ou seja, a vontade das pessoas que forma esse negócio jurídico. Então, o primeiro requisito para a existência deles é ter alguém que queira formar ele. Não pode haver um negócio jurídico se não haver essa vontade. O segundo tópico seria a finalidade negocial, ou seja, a finalidade que esse negócio jurídico vai ter. Se ele vai. Essa finalidade que ele vai ter é se esse objeto que ele vai ser válido ou não. Ou seja, o que esse negócio jurídico quer alcançar? Esse negócio jurídico quer alcançar algo que é aceito no mundo de direito, aceito no mundo jurídico, aceito pela sociedade ou não é? É isso que quer tratar a finalidade dele.
e a idoneidade do objeto. Ou seja, o objeto tem que ser lícito. Eu não posso colocar dentro do negócio jurídico, por exemplo, a venda ou não de produtos piratas, por exemplo, que é algo proibido dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Isso seria um objeto ilícito, ou seja, se tiver um objeto ilícito, já não existe esse negócio jurídico. E por que é tão importante a gente determinar a existência desse negócio jurídico? Porque é tão importante a gente falar da declaração de vontade, da finalidade negocial dele e da idoneidade do objeto. Porque a partir do momento em que o negócio jurídico não tem nenhuma dessas três características deles essenciais para ele existir, se ele não existe, já não é mais o mundo do direito que regula ele. Agora, se ele existe, ele serve e ele é submisso a todas as leis do nosso ordenamento jurídico. Então, se uma das partes agir de má fé com a outra, a parte que foi lesada vai poder entrar na justiça, porque tem a existência desse negócio jurídico. Por exemplo, imagine que tenha a declaração de vontade das partes esteja certa. A finalidade negocial das partes esteja certa. Só que, num exemplo bem exagerado aqui, as partes querem definir a venda de drogas. Se uma das partes roubar a outra, você acha que o cara vai entrar mesmo na justiça para saber sobre isso? Não vai, porque esse negócio já não tem existência. Ele já não existe desde a sua base. Então, o ordenamento jurídico não cuida dele. Por isso que a gente tem que definir, o negócio tem que ter claramente isso para proteger as partes, para que as partes tenham o direito de entrar na justiça por isso, porque a partir do momento que ele existe, ele é submisso a todas as leis do direito. Se ele é submisso a todas as leis do direito, ele tem suas garantias, eles têm seus deveres. A declaração de vontade, sendo a primeira base que as pessoas têm para se formar um negócio, ela pode vir de três formas. Ela pode vir expressa, tácita ou presumida. Expressa é quando eu literalmente falo que eu quero formar aquele negócio jurídico. Ou seja, através da palavra falada, escrita. Hoje em dia é muito comum as pessoas formarem negócios jurídicos até pelo WhatsApp. Uma compra e venda pelo WhatsApp. A gente faz isso a todo momento. A gente acessa uma loja e eles têm um WhatsApp e a gente manda lá, eu quero comprar tal coisa. Já é um negócio jurídico. Essa escrita, essa fala, essa declaração de vontade é expressa. Expressar é verdadeiramente falar, é verdadeiramente se dar um gesto. A gente pode entender como expressa até o próprio ato de balançar a cabeça. Se alguém pergunta para você, você quer comprar isso? Você só balança a cabeça concordando, já é expresso. Porque um ato corporal seu deu a entender, pelas normas sociais, que você aceitou aquilo. Então, isso é expressar. Expressar é falar, expressar é escrever, expressar é mostrar gestos que aceitem ou não aceitem aquele negócio. Ou seja, a declaração de vontade pode vir dessa forma, expressa, seja falada, escrita ou através de gestos. Tácita, ela se revela através do comportamento do agente. Ou seja, uma conduta dele declara a sua vontade. Por exemplo, vamos tratar de uma doação. Um doador, ele vai e tenta doar uma quantia em dinheiro para uma certa pessoa. A postura corporal dessa pessoa, tipo assim, se aceita essa doação, a pessoa já dá um sorrisinho, por exemplo. Essa forma tácita é que a postura que a pessoa demonstra já dá a subentender que ela aceitou esse negócio jurídico. É muito comum a gente pensar aqui, por exemplo, se a gente falar também sobre um herdeiro. O pai fala: meu filho, eu vou colocar você na minha herança, você vai ganhar isso, isso, isso. A pessoa fica quieta e a postura corporal da pessoa não reclama, a pessoa não reclama sobre isso. Dá-se a entender que esse negócio jurídico foi aceito. Ou seja, a forma tácita é a expressão corporal, o comportamento da gente. A gente pode entender como o comportamento da pessoa, de não recusar, de fazer um joinha, de fazer alguma coisa, já dá-se a entender que ela aceitou aquele negócio jurídico. E presumida é quando a gente presume que a pessoa vai. Mas esse presumido não é eu que presumo.
Não é você que presume, é a lei. Em muitos quesitos, o que a lei faz? A lei, ela descreve atos em que, se a pessoa não responder negativamente ou positivamente sobre determinada coisa, dá-se a entender que ela aceitou. A lei muitas vezes vem tratando disso. Esse presumido também entra no segundo tópico que eu coloquei aqui para vocês. O silêncio pode ser manifestação de vontade? De forma excepcional, ele pode. Apenas em alguns casos, nos previstos em lei. A lei, quando ela fala, por exemplo, em locações, se eu vou alugar uma casa por 2 meses, eu aluguei a casa por 2 meses, paguei o aluguel, tá tudo certinho. O tempo meu é de 2 meses. O meu contrato de locação é de 2 meses para ficar naquela casa. Só que, por alguma razão, eu fico mais de 2 meses, eu fico 3 meses. Eu não falei nada e a pessoa que está alugando a casa para mim não falou nada. O que a gente subentende? O que dá para entender? A lei mesmo descreve. Se a pessoa que é o dono da casa, que eu estou alugando, não falou nada, entende-se que ele aceitou que eu ficasse na casa por tempo indeterminado. Que eu alugasse a casa pelo tempo que eu quisesse alugar. E ponto final. A lei falou isso, então esse é o presumido. É essa forma, é esse o silêncio que pode ser manifestador da vontade, mas apenas quando a lei falar que ele vai ser manifestador de vontade. Vai estar expresso na lei, como no caso de locações. Que se eu fico por mais tempo do que o contrato está descrevendo, se entendeu que a pessoa que é dono da casa, que está alugando para mim, aceitou que eu ficasse lá e ponto final, eu fico lá. E esse negócio jurídico é existente. Está existente. Se a lei está falando que essa forma é aceita como uma expressão de vontade, uma declaração de vontade dele, é uma declaração de vontade. A finalidade negocial, que é o segundo ponto sobre a existência desse negócio jurídico. O que ela é? Ela é o propósito do negócio jurídico. Ou seja, o propósito de adquirir, de conservar, de modificar, de extinguir um direito. Ou seja, é o desejo de gerar esses efeitos jurídicos. A manifestação da minha vontade, vamos imaginar que eu esteja querendo comprar um carro. A minha manifestação de vontade é ir até a loja e falar: eu quero comprar esse carro. Manifestei essa forma de vontade, declarei essa vontade expressamente. A finalidade desse negócio é o que gera o efeito jurídico, é o que dá esse direito, é o que extingue esse direito, é o que modifica ele, é o que conserva ele. Ou seja, a minha finalidade ali é o que vai gerar. A manifestação da minha vontade cria uma finalidade negocial, que no final de tudo vai ser o comprar o carro. A minha finalidade negocial é de comprar um carro. Então, tudo o que a lei regular sobre as questões de compra e venda vão ser um direito meu. Ou seja, é um direito que eu estou adquirindo. Se esse carro vir com algum defeito, eu posso reclamar, trocando ele ou pedindo para que conserte. Isso não existiria se eu não tentasse comprar um carro, ou seja, é um direito que vem a existir pela finalidade negocial. Então, resumindo, a declaração de vontade, ela pode ser expressa, tácita ou presumida, e o silêncio, excepcionalmente, ele pode vir como uma expressão de vontade em casos específicos, quando a lei descreve que o silêncio é declaração de vontade naqueles casos. A finalidade negocial é o desejo que gera o efeito jurídico, como eu adquirir os direitos de um consumidor por estar indo comprar alguma coisa. E agora, a idoneidade do objeto. Um negócio jurídico, ele sempre vai ter um objeto. Seja se eu fizer um negócio jurídico, seja se eu fizer um negócio jurídico de contrato de prestação de serviço. O objeto ali, entre aspas, é a minha prestação de serviço. Porque a minha prestação de serviço vai gerar alguma coisa. E isso tem que ser lícito. Não pode, de maneira alguma, eu querer colocar nesse negócio jurídico
um objeto que o meu ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, proíbe. Como, por exemplo, drogas. Não posso tentar comprar e vender drogas e achar que isso é regulado pelo mundo do direito, porque é uma compra e venda, porque não é. Porque o objeto é ilícito, ou seja, uma coisa proibida pelo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico tem que aceitar aquele objeto. Produtos piratas, que é mais fácil de você entender. Gera um negócio jurídico? Não gera, porque o ordenamento jurídico fala que produtos piratas são proibidos de venda e de consumo. Se você consome produtos piratas, se você vende produtos piratas, você já está cometendo crime. Porque fazer pirataria é crime no nosso país. Então, isso não permite essa idoneidade. Produtos piratas não têm idoneidade. Ou seja, eles não têm validade para que o negócio jurídico comece acontecendo. A compra e venda de um objeto pirata não gera um negócio jurídico, porque ele não tem idoneidade, porque o nosso ordenamento jurídico proíbe a pirataria. Não tem nem como reclamar aqui. É isso e é isso que se encaixa. Então é isso que a gente trata primeiro, quando a gente vem falando aqui da existência do negócio jurídico. Para ele existir, primeiramente, vai ter sempre que ter a vontade das partes. A gente vai ter que ter a finalidade do negócio, ou seja, vai ser aquela ação que gera um direito. E a gente tem que ter um objeto idôneo, ou seja, a gente tem que ter um objeto que é aceito pelo nosso ordenamento jurídico. A segunda parte de falar de um negócio jurídico é ir agora para a validade dele. A partir do momento que ele existe, a gente tem que ver se ele é válido. E agora, para falar de validade jurídica, a gente tem que considerar que ele teve a declaração de vontade, ele teve a finalidade negocial e ele teve um objeto idôneo. A validade também comporta três requisitos principais, que é a capacidade do agente, o objeto lícito, possível e determinável, e forma prescrita ou não em defesa em lei. Vamos começar pela capacidade do agente. Uma pessoa menor de 14 anos tenta comprar um carro. Tem a declaração de vontade, tem a finalidade negocial, ou seja, comprar alguma coisa, e tem um objeto lícito, que é um carro. O negócio jurídico existe? Existe. Só que por que ele não tem validade? Porque uma pessoa de 14 anos, ela é considerada pelo ordenamento do nosso país incapaz para as relações da vida civil. Então ela não pode sair por aí comprando um carro, comprando uma casa. Se ela não tem capacidade para a vida civil, esse agente não tem essa capacidade exigida, esse negócio jurídico não tem validade. Ele existe. Ele existe pelos requisitos de existência dele, que a declaração de vontade existiu, porque a finalidade negocial existiu e pela idoneidade do objeto existiu. Comprar um carro, uma compra e venda de um carro não é proibido pelo nosso ordenamento. A pessoa quis lá e comprar. A finalidade do objeto do negócio estava lá, que era comprar. O objeto era idôneo, ou seja, aceito pelo nosso ordenamento, que é um carro. Só que não é válido esse negócio jurídico porque a capacidade do agente, esse agente não tinha capacidade. Apenas uma pessoa que esteja assistida, ou seja, pessoas relativamente incapazes, de 16 a 18 anos, podem comprar alguma coisa assistido pelos seus representantes legais. Uma pessoa menor de 14 anos não pode fazer uma compra de um valor monetário tão grande. Então, esse negócio jurídico não tem validade. A segunda parte é a gente tratar se o objeto ele é lícito, possível e determinado. O que que quer dizer o objeto ser lícito, possível e determinado? Lícito é o que eu já vim falando para vocês, ou seja, que não seja contrário à lei, ou seja, um objeto que o nosso ordenamento jurídico permita
que aquele negócio exista com ele. Um carro, nosso ordenamento jurídico permite. Então, é um objeto lícito. Possível. O possível se trata de um objeto que ele consiga ser alcançado. Não adianta eu tentar falar que eu vou comprar e vender, uma compra e venda de um arco-íris. Não é um objeto que seja possível da gente comprar e vender. Até porque não é um objeto pertencente a nós. É a mesma coisa que a pessoa chegar e falar que quer comprar um pedaço de uma nuvem. Não é um objeto possível. Essa possibilidade do objeto não quer dizer exatamente com a existência dele. Porque, por exemplo, se eu quiser comprar um modelo de um carro que ainda não saiu, esse modelo só foi comunicado em revistas, em algum evento de carros, por exemplo. É possível eu comprar esse objeto? É possível sim. Possível por quê? Porque essa negociação ela vai ser determinável. Porque o objeto vai ser determinável em algum momento. Em algum momento, esse carro vai vir a existir, ou seja, já está indo para o momento de fabricação desse veículo. Eu posso comprar ele? Posso. Por quê? Porque compra e venda é possível, primeiramente, porque o objeto ele vai ser determinável. Não é algo que é impossível para o nosso ordenamento jurídico. E se o objeto, se ele chega a ser impossível, esse negócio jurídico ele é nulo. Ou seja, o que é uma nulidade? Nulidade é a gente cortar todos os efeitos que esse negócio jurídico já teve. É literalmente a gente pegar uma borrachinha e passar na linha do tempo desse negócio jurídico. Então, se tiver um objeto ilícito, impossível e impossível, já se coloca que esse negócio ele tem que ser nulo. Ou seja, a gente apaga todos os efeitos que ele criou. A segunda parte é o determinável. O objeto não precisa ser exatamente aquilo que está agora, aquilo que eu estou vendo agora, aquilo que eu estou tocando agora. No mesmo exemplo que eu usei, eu posso comprar um carro, um modelo de um carro que ainda não saiu, porque eu quero ser o primeiro a comprar esse modelo? Posso. Eu posso fazer essa negociação, por exemplo. Hoje a gente está em 11 de maio e vamos imaginar que esse carro, o modelo final dele, só vai vir a ser terminado, ou seja, só vai ser fabricado no dia 10 de novembro. Eu posso comprar esse carro hoje? Posso. Por quê? Porque em algum momento esse objeto vai ser determinável. Ou seja, em algum momento eu vou ter essa capacidade para determinar ele. E isso vem propriamente dito da lei. Por isso que a gente fala, por isso que aqui a gente vai falar também, quando a gente falar de determinável, de coisa incerta ou certa. Coisa certa. Um carro que eu vi agora e é hoje que eu vou comprar e vou levar ele para casa. É determinável, tá ali. Ele já é certo, eu tô ali com ele. Coisa determinável e incerta. Um carro que só vai vir a ser fabricado em novembro, por exemplo. Eu tô comprando ele hoje. É completamente possível. Porque o objeto carro é lícito, o objeto ele é possível e o objeto é determinável. Ou seja, em algum momento ele vai vir a ter sua existência. Agora, a segunda parte é a forma. Quando eu coloquei aqui para vocês, ó, prescrita ou não, só vamos mudar essa frase. A forma do negócio é que normalmente, por que que a gente determina isso? Porque uma coisa que seja muito. Uma negociação que tenha um valor muito grande em dinheiro, por exemplo, se eu for com uma compra e venda de empresas, por exemplo. Uma pessoa, hoje em dia, esses tempos atrás, a Nestlé comprou a Copenhague. Foi um negócio jurídico? Foi uma compra e venda. Então, por que que tem essa forma? O que que é essa forma desse negócio? Se a gente pensar na Nestlé comprando a Copenhague,
Vocês não concordam comigo que uma coisa que tem um valor monetário tão grande, tem uma importância para o mercado consumidor tão grande, tem que ser extremamente regulado, tem que estar extremamente fortificado pelo ordenamento jurídico? Então é isso que eu quero dizer com forma. A forma, ela pode ser ou não prescrita em lei. O que é esse prescrito ou não em lei? É quando eu falo de contratos. A forma negocial do negócio jurídico é aquilo que estabelece os meus direitos. A Nestlé comprando a Copenhague, obrigatoriamente vai ser um negócio que vai ter um contrato. Ou seja, o contrato é essa forma, se é escrito ou se é livre. Quando eu falo de livre, é um negócio verbal. Quando eu vou no mercado, por exemplo, comprar um pacote de açúcar, isso aí é solene, eu preciso de um contrato de compra e venda, eu preciso de um advogado para assinar, eu preciso de cláusulas de compra e venda, eu preciso anexar esse contrato em cartório? Não, porque é uma negociação muito simples. É uma negociação do dia a dia. É uma compra e venda? É uma compra e venda. Alguém está entregando dinheiro e alguém está entregando um objeto. É um negócio jurídico ordenado e submisso ao nosso ordenamento brasileiro? É, mas ele não precisa ter uma forma tão engessada, tão, ter uma forma tão complicada. Ele não precisa de um contrato, eu não preciso de um contrato para ir no mercado comprar 1 quilo de açúcar. Mas obrigatoriamente eu vou precisar de um contrato da Nestlé comprando a Copenhague. Eu vou precisar de um contrato se eu for comprar ou não uma casa. Por quê? Porque são negociações, são negócios jurídicos de maior valor econômico, de maior valor social. Toda vez que alguém vende ou compra uma casa, obrigatoriamente uma pessoa vai ter que declarar, no nosso país, né? Vai ter que declarar essa compra e venda. Então, por isso que eu preciso desse contrato. Porque como é uma coisa que envolve maior dinheiro, envolve maior importância social, eu vou ter que ter aquilo muito bem regulado, de todas as partes. Então, isso que é a forma do negócio jurídico. Se ele é verbal, falado, você ir no mercado comprar 1 quilo de açúcar, ou se ele tem algo que seja mais engessado, como o contrato, por exemplo, que é solene, que é ter aquilo ali escrito, eu preciso daquele direito escrito, eu preciso daquele valor bem expresso, eu preciso entender o que as partes estão fazendo mais minuciosamente, pelo tamanho da importância. Isso que é a forma desse negócio. É nesse momento que o negócio jurídico começa a tomar a sua forma. A forma dele é literalmente se ele é escrito ou se ele é falado. E isso vai ser determinado pela importância dele e também pela lei. A lei diz um negócio que precisa ser escrito e um negócio que não precisa. Quando vocês começarem a entrar na parte contratual, vocês vão ver diversos artigos de lei falando que alguns tipos de contratos, que são negócios jurídicos, não precisa ter a sua forma escrita obrigatoriamente. Pode ocorrer sem a necessidade dela. Uma dessas é a compra e venda. Por isso que eu consigo livremente no mercado comprar 1 quilo de açúcar sem precisar assinar o contrato. Mas é claro que quando a gente fala de algo que seja tão importante quanto comprar uma casa, a gente faz um contrato pelo valor monetário que ali tá sendo investido, pela importância daquilo para a sociedade. Então a gente faz um contrato para ficar mais seguro. A gente faz essa forma escrita para ser mais seguro. E agora, quando a gente acabou de determinar aquele negócio jurídico, ele teve existência. Existência nos 3 passos dele: declaração de vontade, formalidade, finalidade do negócio e idoneidade do objeto. Então, o negócio jurídico existe. Uma compra e venda, por exemplo, de um carro. A validade do negócio jurídico: o agente é capaz, ou seja, maior de 18 anos, e não tem nenhum impedimento para poder fazer poder agir sobre a sua vida civil, ou seja, tem capacidade absoluta para resolver os seus atos negociais da vida civil. O objeto ele é lícito, ou seja, o nosso ordenamento jurídico não proíbe que eu compre e venda ele, por exemplo.
Ele é possível, porque, novamente, também, ele cria esses direitos, e o nosso ordenamento jurídico não diz nada de impossibilidade dele, e ele é determinável, ou seja, um carro, por exemplo, que eu vi agora, que eu sei que ele existe e que ele está ali. E ele é um negócio que eu vou assinar um contrato, por exemplo. Ou seja, tem a sua forma solenemente. Aí a gente passa para a terceira análise desse negócio jurídico, que é a sua eficácia. O negócio jurídico, ele precisa ter... O negócio jurídico, depois dele existir, dele ser válido, ele precisa ser eficaz. E o que exatamente a gente trata como eficácia do negócio jurídico? A eficácia dele são os possíveis... são os direitos que ele vai criar, que ele vai... A validade, a eficácia do negócio jurídico são os direitos que ele vai criar através de toda a sua existência. Ou seja, quando a gente fala de negócio jurídico, a gente também fala que ele vai ter um tempo de duração. Alguns duram mais, alguns duram menos. Por exemplo, uma compra e venda em prestação. Esse negócio jurídico, ele se estende por muito mais tempo. Por quê? Porque ele é pago em prestações, ou seja, pago mês a mês, por exemplo. Então, durante todo aquele tempo, a gente vai analisar a sua eficácia. E a sua eficácia vem de três formas: condição, termo e encargo. A condição é um evento futuro incerto que depende da eficácia do negócio jurídico. Ou seja, a gente vai tratar como condição a extinção ou não de um direito. Se a gente falar aqui de uma compra e venda, um evento futuro incerto, por exemplo, é esse carro ser ou não feito. Vamos imaginar aqui que eu estou comprando um modelo de um carro, que eu vi em um evento de carros esportivos, só que esse carro só vai vir a ser fabricado em novembro. A condição para esse negócio jurídico ter eficácia é a existência desse carro. Esse negócio jurídico, ele existe porque eu tive a vontade de querer comprar esse carro, o objeto é lícito, a finalidade minha era comprar. Existiu. Ele tinha validade porque eu sou uma pessoa plenamente capaz para os efeitos da vida civil. O meu objeto, ele tem todas as condições para existir, ele é lícito, ele é possível, ele é determinado. E ele é algo que eu fiz em contrato, por exemplo. A forma dele é contratual, ele é uma forma solene. Só que a condição para esse negócio jurídico ter eficácia é o carro existir. Eu não vou comprar algo que não exista futuramente. Então, a condição dele é esse carro vir a existir. Esse negócio jurídico, ele já está criado. Então, o que as partes estão esperando ali? O que vai garantir que esse negócio jurídico vai ser plenamente eficaz? Que todas as partes vão ficar felizes quando ele ocorrer. A existência ou não desse carro. A condição, ele depende de uma condição, de um evento futuro incerto. Alguns negócios jurídicos não precisam ter essa condição. Muitos negócios jurídicos, quando a gente fala de negócio jurídico muito rápido, como ir comprar um açúcar no mercado, ele não tem essa condição. Então, ele já é eficaz ali no seu plano. Vamos entender que eficaz é que as duas partes estão felizes que aquele negócio, ele aconteceu, uma parte pagou, a outra teve seu objeto e foi isso. A finalidade dele, de um ganhar dinheiro vendendo aquilo e de outro comprar o objeto que queria, foi concluída. E ponto final. Essa é a eficácia dele. Só que a maioria dos negócios jurídicos sociais de grande valor demandam um grande tempo para se ocorrer. Então, por isso que a gente fala de condição dele. Alguns negócios jurídicos têm essa condição. Por exemplo, eu comprar um carro que só vem a ser fabricado em novembro.
O carro ser fabricado ou não é um evento futuro e incerto. Então, se ele não chegar a vir a ser fabricado, esse negócio jurídico existiu, foi válido, mas não teve a sua eficácia. Se ele não teve eficácia, a partir daquele momento, todos os direitos que ele criou passam a não existir mais. Eu não pago o valor, mas também não recebi a minha coisa. Ou seja, ele não teve valor nenhum para esse mundo jurídico nosso. O termo, eu defini aqui para vocês, é o momento em que começa ou termina a eficácia de um negócio jurídico, vinculado à ocorrência de um evento futuro e certo. O termo é o que vai ocorrer e que eu sei que vai ocorrer. Por exemplo, vamos imaginar que eu contratei alguém para construir para mim uma casa. Existe. Teve a minha vontade de querer construir a casa, teve o objeto da casa que era lícito, a finalidade que era construir, teve validade, porque uma casa é lícita, é possível, é determinável, e todas essas questões. E essas pessoas estão construindo. Esse termo do negócio jurídico é seguro e certo, porque as pessoas já estão construindo essa casa. Então, vem a existir essa questão? Sim. Em algum momento ela vai chegar a existir. Então, é um evento futuro e certo. Porque eu tenho absoluta certeza de que aquilo vai ocorrer. De que aquele negócio vai estar pronto. Então, isso garante a eficácia desse negócio jurídico. E por último, o encargo. O encargo aqui pode ser o mais complicadinho de entender, porque ele tem uma questão de que as partes determinam ele. Ele é uma liberalidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma. Vou continuar com o mesmo exemplo de comprar e vender um carro. Vamos lá. Eu vou comprar um carro que eu tenho absoluta certeza de que ele vai estar pronto em novembro. Então, é um negócio com eficácia em termo, ou seja, é um evento futuro, só vai estar pronto em novembro, mas é certo. Absoluta certeza que ele vai ser fabricado. Só que eu, para comprar esse carro, falo para o fabricante do carro que eu quero que esse carro seja vermelho. Isso é um encargo. Eu, por livre e espontânea vontade, ou seja, eu, por liberalidade, exigir alguma coisa. Ou pode ser também restringir alguma coisa. Falo que eu não quero que esse carro tenha determinada coisa também. Pode ser, mas vamos entender colocando alguma coisa nele. Quero que ele seja vermelho. Chego em novembro, o carro está fabricado, está pronto, ou seja, o negócio existiu, o negócio foi válido, teve a sua eficácia de termo, mas não teve o seu encargo eficaz, ou seja, aquilo que eu pedi especificamente para estar ali não estava. O carro veio verde, por exemplo. Esse negócio jurídico foi eficaz? Não foi, porque obrigatoriamente, para mim comprar esse carro, para me finalizar, para a eficácia desse negócio jurídico vir completamente a existir, eu precisaria que ele fosse vermelho, porque senão eu não vou comprar. Então, esse negócio jurídico não foi eficaz, porque a minha compra e venda não se finalizou. Isso é a eficácia de um negócio jurídico. É a finalidade dele, eu acho. É ele chegar no seu ápice, ele chegar no seu final. Ele ser finalizado pelas partes. É isso que gera a eficácia do negócio jurídico. Ele ser finalizado pelas partes. Uma compra e venda só se finaliza quando um entrega o dinheiro, paga completamente o valor e o outro entrega o objeto. Pronto, foi eficaz. Ele existiu, ele foi válido, foi eficaz. É isso que define a finalidade, a eficácia do negócio. E agora, resumindo para vocês, condição é um evento futuro e incerto, ou seja, pode vir ou não a ocorrer, pode vir ou não a existir. Termo é um evento futuro, mas é certo, ou seja, eu tenho certeza que aquilo vai existir. E encargo é algo que eu, por livre e espontânea vontade, coloco no negócio jurídico. E sem aquilo, eu não quero que o negócio jurídico exista, ou seja,
Numa compra e venda, se o carro não for vermelho, eu não quero comprar. Isso é um encargo, algo que eu coloco ali para que esse negócio exista, algo que eu determino para que ele exista. E com isso a gente encerra todos os pontos do negócio jurídico. A gente falou da classificação dele, da existência, da habilidade e da eficácia. Mas ainda é muito importante vocês continuarem vendo o negócio jurídico. Eu acho que seria importante vocês buscarem exemplo na jurisprudência, na doutrina sobre o negócio jurídico, porque o negócio jurídico, eles são diversos na sociedade. Porque a lei, ela dá aquela base para o negócio existir, mas relações humanas criam diversos negócios jurídicos. E como qualquer relação humana, ela tem algum problema. Então, por isso que a gente define e a gente explana tão bem o que é um negócio jurídico, essa base do negócio jurídico. Porque se ocorrer algum problema, a gente tem que saber se esse negócio jurídico chegou a ter existência, se ele chegou a ter validade, se ele chegou a ter eficácia, para saber a melhor maneira de resolver esse problema. Obrigada pela atenção de todos. Desejo um ótimo final de semana para vocês, uma ótima semana e tenham uma boa tarde.